Sejam todos bem-vindos ao canal O Espiritualista. Neste episódio, vamos explorar um diálogo com a médium Vandinha Lopes, abordando a atual situação de Pablo Escobar. No decorrer deste trecho do Planeta Podcast, ela compartilha revelações intrigantes sobre o estado espiritual de Pablo. Acredito que suas palavras poderão surpreender muitos de vocês. Antes de mergulharmos nesse conteúdo, faço um apelo a todos que estejam enfrentando dificuldades financeiras ou perseguições espirituais. Deixem seus nomes nos comentários. Mantemos um grupo de oração dedicado à cura e libertação, e estaremos prontos para interceder por vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, convido-os a fazê-lo e a expressar seu apoio com um like. Assim, saberemos que apreciam nosso conteúdo. Ao final do trecho, peço que permaneçam no vídeo, pois compartilharei informações importantes sobre o tema. Vamos iniciar o episódio. El Pablo Escobar Gaviria. Esse cara aí morreu, né? Sim. Mas ele rendeu uma bela série na Netflix. E um espírito que reencarnou mesmo numa última reencarnação, mas para causar mesmo muita desavença, muitas caminhadas de tumulto. Devido à última reencarnação, que foi essa que ele viveu, traz o império, né, ao lado predestinado a toda a maldade. Aonde trouxe também o lado frio e calculista, aonde tudo que veio a essa vida veio predestinado a um caminho literalmente negativado. Não se arrependo de nada, aonde tudo que vivi foi de uma maneira intensa e completa, aonde tive amor apenas pelo lado materno, aonde foi uma pessoa que trouxe grande vazão na minha vida. Única lembrança que eu carrego é dela, amor, compaixão, apenas por essa mulher. Os demais, não consegui ter o amor nem o apego, e muito menos me liguei a nada dessa terra, Literalmente desligado pelo próprio mundo, tive as confusões e um caminho totalmente conturbado. Uma frieza mental, aonde planejava tudo de uma forma muito fria, muito calculista e com muito prazer na minha alma. Esse espírito, ele reencarnou, mas com uma maldade mental, cardíaca e espiritual. Então ele veio completamente seduzido, envolvido num grau totalmente negativado. Então ele veio na linha do umbral mesmo, numa linhagem de umbral, onde não passou por nenhuma purificação espiritual. Do umbral, ele já teve o processo para o reencarne. Então, geralmente, a pessoa vai para o umbral, ganha o crédito da espiritualidade para depois reencarnar. Ele não passou para o lado da espiritualidade, e sim já veio direto para o reencarne novamente, aonde, ao reencarnar, traz as negatividades o tempo inteiro, mas de uma alma vaga. Uhum. Seria um obsessor que volta novamente para o plano da Terra, sem intuito de ter projetos bons, apenas de cumprir uma ruaça, uma vida em vão. Não tem rótulos positivos, apenas rótulos vazios. Duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é, o espírito que sai do umbral e vem pra Terra é um erro do sistema ou essas almas vêm pra Terra direto do umbral para equilibrar bondade e maldade? O que acontece? Nesse caso é porque ele não teve, é um espírito que não teve recuperação nenhuma, porque o umbral, você vai para ele, é uma penitência. Então, entendi. o umbral ele é uma penitência. Então, você vai para lá para você ver como é que a amargura, a tristeza, a solidão, todo aquele lado horrento ali. Uhum. Então, ali você vai aprendendo e tendo uma lapidação também. Aí, depois do umbral, melhorou. Então, ele já não está mais na linha negativa. Então, ele recebe o grau superior, vai para o plano da luz. No caso dele, ele nem foi. De lá mesmo, não teve jeito. Então, é como se diz assim, nem o umbral quis ele. Então, dali mesmo, entendi. ele, ao reencarnar, ele saiu diretamente do umbral. Então, ele não teve foco aqui na Terra. Ele não teve a intenção de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor. Simplesmente, ele veio viver por viver. A única pessoa que ele teve o amor é pelo lado materno, que foi a única pessoa que realmente ele amou. Os demais, ele não deu importância para ninguém. Os filhos, dizem que ele era um cara meio família, assim. Os filhos e a esposa, você acha que não amou ou era superficial? Aqui traz que não é o amor, é a educação que ele teve. Literalmente, ele teve a educação. A pessoa mesmo que ele amou mesmo foi o lado materno. Foi a única pessoa que ele amou foi a mãe. Então, família em si, filhos,
Ele conviveu, mas o amor mesmo ele só levou da mãe dele e manteve só o da mãe dele. Durante Entendi. vida, manteve só o da mãe. Após o desencarne, o único amor que ele levou foi da mãe. Entendi. Vandinha, ele, assim como muitos outros, que foi uma pessoa ruim e fez muitas coisas horríveis, mas através dessas coisas horríveis e até por motivos errados, ele ajudou muita gente, né? Tem gente até hoje na Colômbia que tem a foto dele em casa como se ele fosse um Cristo, Porque ele era muito sem lei. O ajudar para ele não era nem do coração, aquela coisa que vinha do coração, e sim ajudar por ajudar. Uhum. Então ele ia lá e fazia, muito sem lei, muito vago, um espírito muito vago. Pode ser que nessas horas ele acabava praticando a bondade sem sair de dentro para fora, mas do gesto ali, da atitude daquele momento. Mas assim como ele, muita gente do crime tem uma religiosidade muito forte, às vezes até se sente abençoado e tal, para conseguir fazer as coisas e acredita na cabeça que está fazendo a coisa certa, mesmo envolvendo matar. Inclusive, né, muita gente matou em nome de muitas religiões durante a história, né? Então, mas que eu vejo na espiritualidade, ele nunca teve a religião. Ele só pregava a religião para dizer que ele tinha um foco. Mas, na verdade, ele nunca teve foco para nada. Era mais para dizer, olha, eu tenho fé, eu tenho um Deus dentro de mim. Mas em nenhum momento teve Deus dentro dele. Aonde aqui, ao virar as costas, né, que traz o questionamento, as gargalhadas, ou seja, ele achava tudo um absurdo. E ao mesmo tempo ficava muito satisfeito quando ele conseguia labiar alguém, ter o dom de enganar alguém. Então ele se sentia muito feliz com aquilo. Então o lado bondade, a fé, de repente ele clama para você que ele tem um Deus, que ele fez isso por amor a Deus, aí você se convenceu com tudo aquilo. Ao virar as costas, aqui traz o deboche, as gargalhadas, coisa sarcástica. É que eu acho que tem uma coisa abstrata aí que é difícil, né? Porque, eu acho, tá? O cara é apegado às tradições daquela religião. Então, pô, o cara anda com o terço, beija, faz o sinal, venera, vamos supor, Ave Maria lá, Nossa Senhora, tal. E se ele fosse religioso mesmo, ele não matava a torta direito, né? Sabe essas coisas? Sim. Então, eu acho que é isso, né? Que você quer dizer quando você diz que ele não tinha religião dentro de si. É tudo muito técnico. Seria isso. O que eu aprendi, eu vou praticar. Mas não é o que eu quero dentro de mim. Então eu vejo, de todos esses perfis que vocês trouxeram até hoje, ele é um perfil, assim... Seria uma pessoa, assim, bem cínica, podre mesmo, que é onde te amo, mas não te amo. Ele falava as coisas muito fácil, mas sem ter o verdadeiro sentimento. Na espiritualidade é um espírito muito vago. Ele não tem rótulo nenhum dentro dele, não tem perfil dentro dele, raiz. E isso fez dele, assim, agir por agir. Vamos contextualizar. Pablo Escobar emergiu de uma infância humilde na cidade de Rio Negro, Colômbia, filho de um agricultor e uma professora de escola primária. Desde cedo, enfrentou dificuldades financeiras. Ao ingressar na fase adulta, Escobar matriculou-se no curso de Ciências Políticas. Contudo, as mensalidades inacessíveis o forçaram a abandonar a universidade. Determinado, ele canalizou sua ambição para o submundo do crime, inicialmente envolvendo-se no contrabando de cigarros e na venda de bilhetes de loteria falsificados. Rumores sugerem que ele até teria começado no crime roubando e comercializando lápides de cemitérios. A vida adulta de Escobar foi marcada por uma variedade de atividades criminosas, desde o furto de carros nas ruas de Medellín até prisões por dirigir veículos roubados em 1974. Nessa década, conciliava seus dias entre roubos e o papel de guarda-costas. Na década de 1970, Escobar alcançou uma significativa soma em dinheiro ao sequestrar um político colombiano, recebendo $100 mil pelo resgate. Nessa mesma época, descobriu no tráfico de cocaína uma lucrativa fonte de receita, enriquecendo com 22 anos e posteriormente estabelecendo o cartel de Medellín para a produção e distribuição da droga. Conhecido como El Patrón,
Escobar empregava intimidação e suborno para silenciar jornalistas, políticos e membros da justiça colombiana, popularizando a frase "plata ou plomo, dinheiro ou chumbo" como sua abordagem persuasiva. Aqueles que rejeitavam suas condições enfrentavam tortura e morte pelas mãos do cartel de Medellín. Escobar comandava um exército pessoal, os sicários, composto por militares. Sob suas ordens, estima-se que tenham ocorrido mais de 5.000 mortes. Além disso, financiou campanhas políticas formando o grupo Civismo em Marcha. Buscando mais poder sobre a população, ingressou na política e foi eleito deputado suplente em 1982. Em 1989, Pablo Escobar alcançou a posição de 7º homem mais rico do mundo, segundo o ranking da revista Forbes. Apesar de sua fortuna, Escobar era notório por sua imagem populista. Ele realizava obras em áreas periféricas de Medellín e distribuía dinheiro para os pobres como uma forma de coagir a população a não denunciá-lo. Muitos acreditavam erroneamente que ele retirava dinheiro dos ricos para beneficiar os menos privilegiados, quando, na realidade, tal renda provinha de atividades criminosas. No mesmo ano, em 1989, Pablo Escobar enfrentou a ameaça de extradição para os Estados Unidos, juntamente com outros criminosos. Em resposta, ordenou que o cartel de Medellín bombardeasse cidades, pressionando o governo de Virgílio Basco, presidente de 1986 a 1990, a retirar a ameaça. Esses ataques resultaram em numerosas mortes, incluindo 70 vítimas no atentado à sede do Departamento Administrativo da Segurança Pública de Bogotá. Além disso, 3 candidatos presidenciais foram assassinados em 1990 e outros homicídios ocorreram durante os conflitos de Escobar com o cartel de Cali. Ainda em 1989, Escobar planejou um atentado contra o candidato à presidência César Gaviria, implantando uma bomba em seu avião. Embora o ataque tenha resultado na morte de 107 pessoas, Gaviria não estava a bordo, frustrando os planos do narcotraficante. Em 1981, a nova Constituição Federal colombiana proibiu a extradição de colombianos. Aproveitando essa mudança, Escobar se entregou junto a outros membros do cartel de Medellín, negociando para ficar em sua própria prisão, chamada La Catedral, uma propriedade luxuosa de onde continuava a comandar o tráfico de cocaína. No entanto, ele escapou em 1992. A caçada a Escobar chegou ao fim em 2 de dezembro de 1983, quando a inteligência policial colombiana o localizou. Ele tentou se esconder em um telhado, mas foi morto a tiros. Seus comparsas também perderam a vida no confronto com as forças militares. Escobar está enterrado em Medellín, Colômbia, e seu túmulo tornou-se uma atração turística local. A figura de Pablo Escobar transcendeu sua vida e morte, tornando-se objeto de representação em diversas obras cinematográficas e televisivas. Documentários como The King of Coke, Pablo, Ángel o Demônio e Pablo Escobar é o terror de Colômbia abordaram diferentes aspectos de sua vida. A dramatização de sua história ocorreu em filmes como Escobar, Paraíso Perdido, com Benício Del Toro, e Amando Pablo, com Javier Bardem. Contudo, sua notoriedade atingiu um novo patamar com a série Narcos, estrelada pelo brasileiro Wagner Moura. Em relação à sua vida pessoal, Pablo Escobar casou-se com Maria Victoria Henao em 1976, com quem teve 2 filhos, Juan Pablo e Manuela Escobar. A família viveu em uma propriedade luxuosa chamada Fazenda Nápoles, que incluía uma fazenda, um zoológico e um povoado. Após a morte de Escobar, a família mudou-se para a Argentina e alterou seus nomes para evitar perseguições.